Mas é quinta-feira, Plihal, e nós vamos estar juntos. Você não acredita? Eu acredito que o Flamengo vai ganhar e vai ser campeão. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai ganhar com a diferença necessária para ser campeão da Recopa. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora Zé Elias, Pascoalzinho falando sobre a vitória do Flamengo para cima do Madureira e a preparação do Mengão para a partida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Vale o título da Recopa. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está participando aqui dos nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Sem vergonha, a torcida falou. Não, a torcida tomou pressão. Antes de começar o jogo, tomou pressão. No intervalo, acaba o jogo com a vitória e a torcida não saiu satisfeita. E o Flamengo não foi bem também no meio de semana. Olha o copão do Tetra. Olha o copão do Tetra. Esse aí era por último. Esse é um artista. Esse a gente sabe que é um artista. E o Zinho, eu encontrei um rapaz, deixa eu só falar. Um rapaz no posto de gasolina, ele falou pra mim: ô Pascoal, você tem que dar um jeito lá no programa. Eu falei: eu tenho que dar jeito no quê? Poxa, o Zinho tá muito Palmeiras, ele tem que ser mais Flamengo. É só você pra defender o Flamengo lá, Pascoal. E o Zinho tá... Televisão é uma mentira, né? Televisão é uma mentira. O Zinho se é ele muito... soubesse, é verdade. O Zinho fala que ele é muito... Aí eu falei assim, ó... Ainda bem que você reconhece isso, porque as imagens mostram, né? As pessoas percebem os acontecimentos. Então, o Palmeiras jogou uma bola que... Nossa! O que é um aplauso, né? Vou ficar colado, grudado no Tetra. O que é uma alegria, né? O que é uma alegria. Eu fico muito feliz. E Tetra, conhecendo a torcida do Flamengo como você conhece, a guarda vai estar um pouquinho mais baixa na quinta-feira. A porrada já foi ontem, acabou? Eu acredito que assim, a decisão aquele jogo que precisa do torcedor junto. Os jogadores estão entendendo até a cobrança que está existindo, porque os próprios jogadores... primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Plihal, bom seu retorno, boa tarde, Zé Elias, boa tarde, meu querido Pascoal e fã de esporte. Eu acredito que assim, aconteceu uma insatisfação, o Maracanã... Não é de costume a gente ver o Maracanã, jogo do Flamengo não está lotado, então não tinha capacidade total, menos torcedores, houve-se mais. E os jogadores estão dando entrevista concordando com o torcedor. Isso está sendo legal. Arrascaeta, Danilo, o próprio treinador Felipe Luiz, os jogadores estão entendendo e concordando com a insatisfação do torcedor que o time não consegue corresponder, não consegue jogar aquele futebol que a gente sabe do melhor elenco sul-americano, né? É um elenco de nível europeu, então está devendo o desempenho. Agora conseguiu, né? Conseguiu uma vitória que praticamente deu a classificação. O Flamengo tem 3-0 contra o Madureira. O próximo jogo é segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira no Maracanã. Com certeza vai até mesclar, vai até revezar muito. Todo o respeito ao Madureira, mas 3-0 são 3-0, né? Para o Pascoal é goleada, para outros não é goleada. Para mim é só de 4 para cima. Para mim é só 4 para cima. Para mim é de 4 para cima. 3-0 placar clássico. É uma goleada. Mas assim, eu acho que na quinta-feira a nação tem que estar junta, tem que estar junto mesmo. É título, é taça, é faixa de campeão que está em jogo. E principalmente se os jogadores corresponderem. O torcedor é o reflexo daquilo que está acontecendo no campo. Se ele percebe, porque a cobrança não está sendo não é nem só o título, a vitória, é um empenho, uma aplicação, uma entrega maior. As frases colocadas estão sendo essa. Eu acredito assim, os jogadores estão correndo, estão tentando, não estão performando. Muita gente está falando que é início de temporada e é preparo físico. Eu discordo radicalmente. O Flamengo se apresentou no dia 12 de janeiro. Estou falando do time principal, o elenco principal. 12 de janeiro. Hoje é que dia? 23. Nós estamos aí... 41, 42 dias. Mais de quase 2 meses, né?
Então, assim, fisicamente, para mim não é o problema. Porque você vê times que se apresentaram no mesmo período do Flamengo, está correndo. O que o Fluminense está correndo? É pouco? Jogando com um a menos já. Teve 2 partidas que aconteceu isso, clássico. E segura o resultado e mantém, e briga e luta. É puro o quê? Compromisso tático e o preparo físico tá bom. O Fluminense se apresentou na mesma época do Flamengo. Para mim, o problema do Flamengo não é físico. O físico, quando você corre errado, aparece. Mas acho que o Flamengo, tecnicamente, está errando demais. O Flamengo não erra tantos passes, tantas conclusões, como está errando. Então, assim, aquela posse de bola do Flamengo, que ela é mais agressiva, ela não acontece, é mais de lado, porque os jogadores não estão tecnicamente na sua melhor, aí sim, tecnicamente não está no seu melhor momento, errando muito. Então, assim, os erros aparecem muito mais, corre errado, e aí parece que é física, é parte física. Não é. E, taticamente, acho que o time também não encaixou ainda. O Felipe Luiz tentou formação sem o centroavante, né? O Pedro lá na frente, agora já jogou com o Pedro, ele tenta 2 pontos de velocidade, às vezes coloca um meia pelo lado direito, que é o Paquetá, que tá fazendo muito isso, às vezes recua o Paquetá para segundo homem de volante, ele está buscando o melhor encaixe para o time, que para mim, nessa parte tática e técnica, o time não corresponde. Mas é quinta-feira, Plihal, e nós vamos estar juntos. Você não acredita? Eu acredito que o Flamengo vai ganhar e vai ser campeão. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai ganhar com a diferença necessária para ser campeão da Recopa. Já disse que a recepção ao time na quinta-feira, uma final de campeonato, né? Jogo que vale taça, vai ser diferente da de ontem. O Tetra já falou bastante dessa pegação no pé depois de mais um tropeço. O tropeço lá na Argentina por 1-0. Poderia ter sido até um placar mais elástico, né, Pascoal? Mas vem cá, esse time ontem ganhou Carioca, ganhou Libertadores. Isso é bom. Ganhou Campeonato Brasileiro. Já esqueceram tudo? Só vale o amanhã? O ontem não vale nada? Vou perguntar para você que nós estamos em qual ano? Ah, para. A torcida vale o fato do momento. Não, mas tem que... O passado... Aí eu discordo. Não, eu estou dizendo, para o torcedor o que vale. Do Flamengo, hein? Para o torcedor o que vale. Senhora, se meu time tivesse ganho a Libertadores ano passado, eu estava de joelho até agora. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians, você viu? E tinha sido campeão da Libertadores. Não, o Palmeiras ano passado não levou nada. Sim, mas um ano anterior... no ano anterior só ganhou o Paulista. O investimento que tem é quase nada. Então, a torcida do Flamengo... do Flamengo, não. O Flamengo tá ganhando tudo, A torcida do Flamengo é exigente. ganhou tudo já. A torcida do Flamengo é exigente. A torcida do Flamengo, especialmente no Maracanã, é mais do que exigente. Tá passando do ponto. Mais do Real Madrid. exigente. Hã? Tapioca do Real Madrid. Não, o Real Madrid não pode empatar, porque os caras ficam no nervoso depois. O Flamengo não pode ganhar de pouco. Não, mas você há de convir comigo de que o Flamengo vem de uma derrota eliminatória, foi a passeio o jogo em Brasília e um time foi jogar. Quem ganhou? O time que quis jogar, o Corinthians. De abertura de temporada, Pascoal. Jogo de abertura de temporada. Mas não vale taça? Vale, mas vamos também. Puxa vida. Essas coisas e minimizar esse tipo de coisa é que a torcida não aceita. Só. A torcida não aceita minimizar. Libertadores levou, Brasileiro levou. 25, nós estamos em 26. A Copa do Brasil de 2024 levou. Você ouviu a declaração do presidente? Nós vamos ganhar a coisa toda? Não foi isso que ele falou? Bem foi assim, bem não. A coisa, né? Nós vamos ganhar a coisa toda, não é isso que ele falou? O vovozinho trouxe informação que ele montou um elenco para o Felipe ganhar todos os campeonatos. Sim. Não ganha. Vai para o jogo da Supercopa. Lá é a Recopa. A Supercopa perdeu para o Corinthians. A Recopa vai fazer um jogo contra o Lanús. Sabidamente um time que ia jogar daquele jeito. Porque o Lanús deu todas as dicas ao longo do período, antes do jogo, queria jogar retrancado por uma bola. E jogou retrancado por uma bola. E ganhou o jogo do Flamengo. Sim, mas acabou o campeonato, tem a volta. Então, como é que eles fizeram contra o Fluminense? Exatamente assim. Se classificaram onde? No Maracanã. Não foi isso que aconteceu? Eles já têm essa história. Eles estão repetindo o fato. Eu estou falando a respeito do Lanús. O que a torcida do Flamengo fez ontem foi cobrar o time
inicialmente. Antes da bola rolar, já estava com protesto. No intervalo, no 0-0, mais protesto. E aí, na etapa complementar, o Flamengo faz 3-0. Mesmo assim, a torcida não saiu totalmente satisfeita. Por que a torcida não saiu satisfeita? Porque a torcida quer mais. A torcida queria uma vitória contra o Lanús fora de casa e queria a conquista da Supercopa, que não veio. Então, isso está na cabeça do torcedor. A gente não pode... A gente analisa o futebol com o ponto de vista de quem está jogando. Se você analisar o futebol com o ponto de vista de quem está na arquibancada, não tem o que reclamar. Eles não foram agressivos. Tudo bem. Eles não foram ofensivos. Chamar um time que acabou de ganhar Libertadores e Brasileiro de time sem vergonha, eu não acho legal. Olha aqui, ó. Enquete do momento no YouTube. Torcida do Flamengo está certa, Zé Elias, de vaiar e cobrar o time contra o Madureira? Sim, começo de ano decepcionante. Não, vaias exageradas. Eu acho que tem que cobrar. Eu prefiro que seja em forma de vaia do que recepção no Ninho do Urubu lá, os caras quebrando o carro, batendo em jogador. Só faltava, né? Não, mas eu tô dizendo, mas como que funciona a cobrança das torcidas hoje? Então é melhor, eu acho que o torcedor tá no campo, ele ali no estádio, é o lugar de ele se manifestar. Não tô gostando, eu pago o ingresso e eu quero ver um futebol melhor. Senão daqui a pouco o torcedor não pode falar nada, entra lá, fica quieto, põe uma mordaça, não fala nada e só bate palma. Futebol não é assim, futebol envolve paixão, envolve sonhos, envolve uma série de coisas. Eles estão cobrando porque eles já viram esse time jogar bem, ganhar os títulos que você falou e jogando bem. Só que até agora esse time não jogou bem, esse time não convenceu ninguém. Antigamente existia uma coisa chamada crédito. Esse time tem crédito, acabou de ganhar muita coisa. Mas esse crédito, ele tá... Você concorda comigo que quanto mais você cria expectativa, o seu crédito diminui? Porque se você tem um elenco que tem o Flamengo, o seu crédito, ele vai até um certo ponto. Depois a expectativa é maior do que o crédito. Eu acho que a cobrança é normal, eu só acho exagerada. Tetra, ouviremos agora Danilo, autor do gol do título da Copa Libertadores, e Felipe Luiz. Na sequência, eu quero te ouvir a respeito do que disseram zagueiro e técnico do Malvadão. O jogo de hoje, obviamente, servia para que a gente, de certa forma, conseguisse vencer, recuperasse um pouco de fluidez do jogo. Mas hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória, pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. A cobrança é muito grande, foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. O problema, entre aspas, não é excesso de crítica, é o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Olha lá, Tetra, enquanto a gente revê as imagens de ontem e escuta também o vergonha, time sem vergonha, eu queria saber de você o quanto que esse tipo de atitude da torcida influencia no comportamento do jogador em campo. Primeiro, assim, elogiar a entrevista do Danilo, né? Muito lúcido e inteligente demais, né? O Danilo realmente, assim, dá muito boas entrevistas, é um líder, né? É importantíssimo para esse grupo, para esse momento que o time não está performando. E também entendeu o que o Felipe Luiz falou. Eu joguei no Flamengo, né? 470 jogos. Não existe pressão maior, não. Eu acho que eu tive mais pressão jogando no Flamengo do que na seleção brasileira. E olha que é a Copa do Mundo, que é o país todo, é o mundo todo. Mas o Flamengo é uma coisa assim, é inexplicável. E ele falou muito bem, não é só crítica não. Quando você ganha, é tão exaltado, a repercussão é tão grande quando você vence no Flamengo, que tem alguns jogadores que não estão preparados para isso não. Acha que joga mais do que joga. Né? A gente já viu alguns que viraram ídolo, que é só ali aquele momento do Flamengo. Enfim, é uma nação,
É uma torcida gigantesca. Você vê nos números todos, para todo mundo que faz cobertura de Flamengo, para todo mundo que vive o Flamengo. Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu fui criado ali dentro. Mas assim, por ter vivido a minha vida toda ali, eu entendo o comportamento do torcedor. E eu tô com o Zé Elias. É muito melhor ser ali no jogo do que pressão que eu já sofri saindo do estádio, ônibus apedrejado, ou chegada em aeroporto, com aquela confusão de briga, né? Todo mundo lembra aquele momento que o meu pai foi agredido, o seu Crisan. Então, assim, essa coisa do estádio, eu acho que tá no pacote. Os caras pagaram o ingresso, estavam lá, cara, domingo, 8h30 da noite, uma chuva no Rio de Janeiro. Os caras fiéis foram lá e tudo. Aí não rendeu. O primeiro tempo foi ruim, gente, não foi bom. Você vem de perder um título pro Corinthians, que o Corinthians ganhou tendo mais vontade, não foi que foi tecnicamente maravilhoso, ganhou na vontade. E isso é que o torcedor não perdoou. Perdeu porque o time jogou muito melhor, perdeu, lutou, brigou e tal, mas o adversário foi muito superior. Você fica triste, cobra, mas entende. Agora, quando você perde porque o time teve mais pegada do que você, aí o torcedor do Flamengo não perdoa isso. É a raça. Tem que jogar no Flamengo. Então, assim, perde o primeiro jogo para o Lanús. Todo respeito ao Lanús, não foi o Lanús que ganhou do Flamengo, foi o Flamengo que perdeu para o Lanús. A minha análise. Se o Flamengo joga um pouquinho, ganha o jogo lá. Porque tem limitações a equipe do Lanús. O Lanús ganhou com comprometimento e organização. Então o torcedor está enxergando isso. Aí o torcedor ir no estádio, pagou o ingresso, não está satisfeito, vai reclamar, cobrar. A palavra sem vergonha, eu estou entendendo você, Prihal. Também acho que é um pouquinho demais. Porque os caras não é que os caras não têm vergonha. Estão jogando mal, não estão encaixados. O Felipe Luiz tem essa responsabilidade de organizar esse time, de novamente ter esse encaixe, e os atletas que estão reconhecendo que estão abaixo, melhorarem. Nada melhor do que ser quinta-feira. Por isso que eu estou acreditando num Maracanã lotado, aquele ambiente de decisão do Maracanã, que o Flamengo está acostumado, que os jogadores estão acostumados. É Maracanã com 60 mil pessoas no mínimo. É clima de decisão, de virada, vai precisar desse empenho, porque os caras vão vir fechadinho, vão ficar ali trancadinho, tática do morcego, né, Pascoal? Tática do chaveiro, vai ser aquele jogo de paciência, mas não é aquela paciência, sabe, que você fica, toca aqui, é uma paciência com atitude, O torcedor, vendo essa atitude, vai vir junto. O torcedor quer mais é que o time ganhe. O torcedor quer vibrar, quer aplaudir. E, inclusive, né, parabéns ao Arrascaeta, 100º gol, 100 vezes Arrascaeta. É um deboche, né? É um deboche esse Arrascaeta. E ele é um dos que precisa melhorar. Ele mesmo falou. Eu preciso melhorar. E o time melhorando, esse conjunto aparecendo, o Flamengo, cara, como diz o Pascoal, não é um incomparável? Tem um elenco para isso. E eu acho que quinta-feira é um grande dia para isso. Tô vendo o Nelson ali atrás da câmera. Pô, os caras estão chamando o Flamengo de time sem vergonha. O meu é o quê, então? Ô, Pascoal. O Nelsinho? O Nelsinho tá ali, ó. Golfinho? O Flamengo é sem vergonha? Ô, Pascoalzinho, ó. A debochado chegou nos 100 gols, hein? 100 gols. Foi talvez a melhor parte do jogo de ontem, na vitória de ontem. Acho que ele faz 100 gols, né? E tem agora que vão 109 assistências. Vão aparecer participação em 209 gols em 361 jogos oficiais. É uma coisa muito bonita. O debochado, ele é um jogador diferenciado, né? Mesmo não estando brilhando nesse início de temporada, né? A gente sempre cobrou o Arrascaeta de terminar bem a temporada, porque os inícios eram bons. Na reta final do ano, ele tinha uma queda de produção, uma queda física, e isso é normal. Tem lesões também, né? Muscular, teve problema no tornozelo e tal. Então, a gente sempre cobrava disso dele, mas ele é um tremendo jogador. É um jogador, qualquer time do futebol brasileiro queria ter um jogador como o Georgian de Arrascaeta para jogar ali no meio campo. O debochado é fera, cara.
Ele bom, ele arrumado. E que legal, né, que o jogador... às vezes, o jornalista não precisa perguntar para o jogador. Ele sabe que jogou bem, e o jogador sabe quando joga bem e sabe quando joga mal. O cara tem consciência disso. E quando você tem essa consciência, eu estou dizendo que às vezes não tem tantos assim, não. Quando o jogador é craque e tem consciência, e o Arrascaeta é craque, e tem consciência do momento dele, isso só vai fazer melhorar o futebol do Arrascaeta. Ele só vai evoluir. Poxa, eu fiz o gol, 100º gol, estou me empenhando e tal. Agora, eu tenho que evoluir. Para evoluir, ele precisa do conjunto. Eu penso como o Zinho. Não existe jogador que sozinho ganha nada. Ele precisa do conjunto. O conjunto bem, ele vai bem. Não tem jeito. Algo... Nenhum jogador é melhor do que todos juntos. A maior prova disso foi o primeiro jogo contra o Lanús, que o treinador não arrumou o time, não funcionou, ninguém funcionou. Não, ninguém... Ô Zé, você acha que o jogo vai ser encardido aqui na quinta? Vai. Você acha? É osso. Vai ser aquele jogo de paciência. Mesmo com uma diferença técnica tão grande? Sim, mas o Izquierdos deu uma entrevista antes do jogo, né, contra o Flamengo, muito esclarecido, tranquilo, não desrespeitou de maneira alguma o time do Flamengo. Né, tal. Ele falou, são 11 contra 11, vai ser aquela defesa ali atrás, todo mundo fechadinho, esperando o erro do Flamengo para jogar no contra-ataque, aquele jogo de paciência. Jogo de paciência que o Flamengo teve que fazer contra o Fluminense e contra o Corinthians. Eles vão fechar o meio-campo ali, vão bloquear todas as passagens. Tem 2 volantes ali que sentam a madeira, que os caras são fortes fisicamente, vão esperar o Marcelino ali na frente. O centroavante é um centroavante lento, não sei se eles vão trocar ou não, é um centroavante que não tem essa velocidade para um contra-ataque. Talvez nesse aspecto fique até um pouco mais fácil para o Flamengo em relação a jogar, né? O problema são jogadores de lado de campo. O Flamengo teve muitos problemas com o Alexandre, com o jogador direito aqui. Não, porque o jogador do Lanús, ele ficava aberto, quando o Lanús recebia essa bola, conseguia recuperar. Salve, isso. Jogou o Salve ali pela direita. Isso, jogou no Benfica, né? Jogador experiente, tal, o que ele fazia? Ele vinha por dentro. E o Alexandre ficava na linha de 4, então sempre tinha um homem a mais no meio campo. Eu não sei se jogando fora de casa com a vantagem, eles vão fazer essas movimentações. Eu acho que eles vão ficar bem fechadinhos ali. É aquele jogo de paciência. Paciência não significa lentidão. Paciência significa você rodar essa bola com velocidade para encontrar os espaços para jogar. Aí a torcida tem que vir junto, a torcida tem que jogar junto, né, para apoiar o time do Flamengo. Se depois com 10, 15 minutos, que vai ser um jogo duro, se o Flamengo não conseguir marcar nos primeiros 10, 15 minutos, aí o time vai dar uma segurada um pouquinho, que é natural, aquela alternância de controle de jogo. O time do Lanús vai ganhar um pouco mais de confiança e aí a torcida tem que jogar junto com o Flamengo, não pode vaiar, pode fazer isso, porque aí tem jogador que pode sentir, por exemplo, Samuel Lino é um jogador que está reconquistando a confiança. Ele chegou aqui um avião, aí jogou 2 ou 3 jogos, não conseguiu ter uma sequência, a torcida começou a pegar no pé. Era o jogador, teco-teco. Isso, era o jogador do 1 contra 1, passou a ser o jogador de pega a bola e toca para trás. Né? Então isso que vai ser importante para a equipe do Flamengo conseguir jogar de forma mais tranquila, mas vai ser um jogo do primeiro. O time argentino sabe jogar esse time. A final da Sul-Americana é que às vezes a gente cai na tolice, na ingenuidade, na inocência de achar que vai ser fácil. A final da Sul-Americana do ano passado contra o Atlético Mineiro. Comecinho do jogo, olhei e falei, o Atlético vai... Mesmo o Atlético sendo super irregular, vai passar por cima. Aí o tempo vai passando, o jogo vai ficando... Vai cozinhando o jogo. Exato, vai ficando mais favorável pro time argentino. Mas ali São Paulo teve a sua colaboração, né? São muitas invenções e aí muitas coisas. É muito papel, é muita coisa, papel, muito pensamento diferente para poder montar o time. Eu acho que o Atlético agora já contratou o Domingos, que é um bom treinador. Lá na Argentina ele é tido como um treinador que inclusive é bom dentro do vestiário, no contato com os jogadores e faz um bom trabalho de gramado. Você viu a homenagem que ele recebeu? Sim. Depois os caras, os jogadores fizeram uma homenagem bonita para ele. Agora, o time do Lanús é o osso para bater, mesmo fora de casa. Não eu quebrei a cara, que eu falei que o Flamengo menos de 2 não ia nem achar graça nesse primeiro jogo. Quebrei a cara. Eu acertei o resultado do Corinthians. Eu falei que ia ser Corinthians 1-0. Todo mundo falou que ia dar Atlético. Eu falei que ia dar Corinthians 1-0. Eu falei que ia dar 1-1. Empate. Que empate?
Atlético e Corinthians, eu falei que empate. Então, eu falei 1-0 pro Corinthians e acertei na mosca. Quanto ao jogo do Flamengo contra o Lanús agora no Maracanã, quarta-feira você me pergunta quando você estiver lá, eu vou falar o resultado. E aí, Quinta-feira eu vou estar lá. Olha lá, Vozinho, o que muda de segunda para quarta? Preciso analisar os fatos, preciso analisar os acontecimentos até chegar lá. Quer açucrinha também? Eu tô legal. Olha lá, a enquete do momento no YouTube, Flamengo vai conseguir a virada e conquistar a Recopa contra o Lanús? Sim, vira fácil no Maracanã, não vai perder pro Lanús. A anterior também envolvendo o Flamengo, o torcedor do Flamengo está certa de vaiar e cobrar o time contra o Madureira. Olha lá, ó. Sim, começo de ano decepcionante com 75% das escolhas dos votos. É o Flamengo, filho. Não vai às exageradas para 25%. Deu goleada pró-vaia. A gente vai fazer uma rápida parada, seguiremos. Aí, nação, então, as informações do Flamengo. Agora é o seguinte, e aí? Dá para ganhar do Lanús? Qual é a sua opinião? O Flamengo joga nesta quinta-feira a final da Recopa. O Flamengo perdeu a primeira partida por 1-0, precisa reverter o placar. 2-0 é campeão. 1-0 leva a decisão para os pênaltis. E aí, dá para vencer? Já escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos ver a preparação do Felipe Luiz, qual vai ser a escalação que ele vai preparar para essa partida. Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo aqui no canal para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral sempre deixando o like. Tem um botão de hypar o vídeo. Aperte o botão, sempre você estará assim ajudando o trabalho do nosso canal. Deixa o like e aperte o botão de hypar o vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo